Olá, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast Tradicionalmente Inovadores. Essa iniciativa nasce dentro do Vila de Arte Decor 2026 e ela tem como objetivo trazer figuras importantes para contarem a história, a cultura, a arte e a tradição de uma cidade importante como Piracicaba, berço da inovação. Essa produção é assinada numa parceria inédita entre Chiaro Filmes, Vila de Arte Decor e o próprio Instituto PSEG. E você é nosso convidado para um papo que transcende essa história e que marca esse movimento de uma maneira muito especial. Hoje nós recebemos em nossa programação Maurício Beraldo, ele que é historiador e pesquisador aqui de Piracicaba, com uma atuação muito forte no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, também no Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba e outras instituições, como membro, como participante e também como um agente de transformação. Maurício, eu quero começar dizendo para você o seguinte: é uma honra ter você como um parceiro historiador desse projeto, que finalmente abriu as portas do Palacete Luiz de Queiroz, não só para toda a cidade, mas para o estado de São Paulo, que está visitando Piracicaba, para o Brasil, que está se mobilizando para ver essa joia da arquitetura. Você esperava todo esse sucesso? Sim. Olá, Bruno. Primeiramente, agradeço o convite. Bom, era de se esperar já o sucesso, né? Um lugar como esse, que sempre foi sonho de todo piracicabano conhecer, e que estão tendo a oportunidade agora de visitar esse tão sonhado Palacete. Então, o sucesso era sempre já garantido. Eu quero começar entendendo um pouco de como você poderia contar para o nosso espectador, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, da importância desse pioneirismo de Piracicaba, que sempre é muito destacada nas suas pesquisas, no seu trabalho de documentação histórica, e ao mesmo tempo que continua surpreendendo historiadores como você. Essa inovação também se mostra num imóvel, num espaço como esse, com a importância da sua abertura, né? Sim, Piracicaba, ela sempre, desde da sua fundação, né, já há 258 anos atrás, ela sempre foi uma cidade conhecida por seu pioneirismo empreendedor. Então a gente começa lá com o empreendedorismo lá já de Antônio Corrêa Barbosa, né, com suas canoas, suas vendas de canoas. Depois a gente vai passando pelo tempo e a gente vai chegando nessas grandes fábricas que a gente conhece. Então, primeiro foi a Crembo, depois a gente tem a fábrica do Luiz de Queiroz, depois a gente tem o Engenho. Então, Piracicaba sempre foi conhecida por esse empreendedorismo. E esse palacete é mais um salto na história de Piracicaba, né? Aqui foi onde Luiz de Queiroz e sua esposa moraram. E foi aqui que foi pensado também algumas inovações para a cidade, né? Como futuramente ia surgir a Exalc. E aí, quando você identifica essas inovações e encontra tudo isso também cruzado com a história do Palacete, qual que é a importância de um espaço como esse ser aberto finalmente? Ele também traz um baú de histórias que estavam adormecidas ou que vai começar a se ampliar, como a gente viu nos últimos dias, a visita da família Boys, que ficou 80 anos nessa casa, ou esse baú de memórias que começa a ser ainda mais movimentado, né? Com certeza. Um local como esse, ele carrega muitas memórias, muitas histórias diferentes. E todo esse tempo a gente já tinha essa pesquisa, mas uma pesquisa bem por cima, né? Porque a gente não tinha acesso ao local, a gente não tinha fontes do local. E com essa abertura do Palacete, então a gente consegue trazer essas histórias, trazer essas memórias mais para perto do público. Então essa conversa com os ex-funcionários que trabalharam aqui, a conversa então com a família Boys, com a família Fioravante, que é proprietário do espaço hoje, trouxe para a gente muita memória, muita história, que agora pode ser compartilhada com todo o público piracicabano. Dentro do nosso trabalho de ocupação, a gente teve muito suporte do Maurício Beraldo e de outros profissionais como arquitetos e pessoas que entendem a importância histórica desse patrimônio para que tudo fosse feito com muito cuidado. Todo esse movimento foi acompanhado com muita firmeza pelo CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural. O que é importante destacar para quem visita, começando pela ocupação contemporânea. Nós não quisemos fazer aqui um museu, quisemos mostrar que um prédio histórico pode ser mantido, melhorado, cuidado e projetado para um uso futuro. Mas, além disso, o que é importante colocar ou pontuar dessa estrutura, desses mais de 11 mil metros quadrados? Isso é muito importante dizer que a casa não foi modificada, não sofreu nenhum tipo de alteração, não sofreu modificações.
ela foi simplesmente ocupada por uma mostra contemporânea. Então toda a história dela, toda a arquitetura histórica dela foi mantida, o espaço também aqui externo foi mantido, né? Ele foi melhorado, né? Então o pessoal disso pode ficar sossegado que a casa está sempre garantida. Então sempre foi, como o Bruno falou, é uma ocupação contemporânea no lugar histórico, né? Isso que é importante. Então o lugar histórico serviu para que a gente conecte esse presente com o passado, para a gente projetar também o futuro, né? É bastante importante essa ocupação. Dentro da sua pesquisa, você observa muito fortemente a presença do rio Piracicaba e a sua influência direta na economia, no desenvolvimento da indústria. Piracicaba é comparada com algumas cidades do mundo, com a própria cidade de Paris, porque ela se voltou para frente, ou seja, ela olhou o rio. Tem cidades que ficaram de costas para os seus rios, né? Como é que você pode destacar a presença do rio e alguma coisa que te surpreendeu nesse processo de pesquisa? O rio para Piracicaba é a alma da cidade, né? A gente sempre costuma falar que o rio é a alma da cidade porque tudo começou nele. Então, desde o tempo dos povos originários que ocuparam aqui por causa do rio, para ter uma pesca, uma caça abundante. Também depois, Piracicaba nasceu ali pela coroa portuguesa através do rio, que o rio servia então de parada, né? Servia de entreposto para as pessoas se abastecerem aqui e depois seguirem para Cuiabá em busca do ouro recém-descoberto, e depois com a fábrica, né? Então com a fábrica de tecidos, né, do Luiz de Queiroz, com o engenho central do outro lado, utilizando as forças da água do rio para movimentar suas máquinas, né? Então o rio a gente pode dizer que sempre foi a alma da cidade de Piracicaba, e através dele que se deu tudo, não somente também as indústrias, como também a cultura da cidade. Então a gente tem a Festa do Divino, que está para completar aí 200 anos, que acontece então o encontro dos barcos no rio Piracicaba. A gente tem a Congada, a gente tem o Sambalenço, a gente tem o Cururu, que o rio tudo trouxe essa cultura para a gente, né? Então o rio Piracicaba é extremamente importante, e essa casa aqui também foi por isso, né? Então a fábrica do Luiz de Queiroz era alimentada pelo rio, e aqui dentro da casa passa o rio Piracicaba, né? Então o braço do rio passa aqui para abastecer a casa e trazer essa melhoria, vamos dizer assim, para esse palacete. A gente fala muito sobre a bendita insistência, ou seja, sobrevivermos elementos históricos, sobrevivermos elementos culturais, artísticos e de uma linha de continuidade entre as gerações. O que você pode dizer de importante que permanece em prédios históricos como esse que você observa nas suas pesquisas? O prédio histórico, todos os lugares históricos que a gente tem, o importante dele é a história que ele carrega. Então, o modo de viver, como que a gente vivia naquela época, como as coisas funcionavam naquela época, e principalmente, eles nos dão a identidade. Então, a Piracicaba só tem essa identidade através dos seus imóveis históricos, né? Então, a gente tem vários imóveis aqui na cidade que já tem mais de 100 anos e que um pouquinho a história de cada um faz quem somos, né? Então, o piracicabano ele é um pouquinho da história de cada imóvel, de cada personalidade histórica que passou aqui e de cada pessoa que mora em Piracicaba, né? Então, todos somos agentes construtores da história. Então, esses lugares históricos servem para basear de quem somos, trazer nossa identidade, trazer nossa memória e nossa história. Aí eu acho que você me deu um gancho muito interessante, que assim, qual que é o desafio daqui para frente para a gente segurar essa história, melhorar as formas de contar essa história e ocupar esses prédios sem medo? Por que você acha que as pessoas ainda têm medo de ocupar? Ou não, a palavra não é medo, outra palavra? Eu acho que não é medo, eu acho que é desconhecimento. Eu acho que esses prédios históricos eles têm muito esse mito de que não se pode ser mexido, que não se pode ser utilizado. Mas aí cai, né? Isso. Daí ele tem que ser aquele imóvel imaculado, mas é diferente. Os lugares tombados, eles têm sim que ser ocupados. Então a gente ocupa o lugar, logicamente respeitando toda a arquitetura dele, né, toda a história dele, mas quando esses lugares são ocupados, eles nos trazem história. Então a gente está fazendo uma nova história, uma nova memória dentro desses lugares. Não pode deixar ele lá esquecido, parado, senão o lugar fica sempre abandonado. Olha, o Tradicionalmente Inovadores traz exatamente essa conversa do passado com o futuro. No Festival Futuro Ancestral a gente percebeu muito isso. Eu quero que você dê uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, de que maneira elas podem trazer a história mais próxima do dia a dia delas. Você tem livros publicados, você se dedica muito à história de equipamentos históricos importantes da cidade. Fale um pouco sobre esse movimento, de como elas podem trazer a história mais próxima da vida delas. Eu acho que as pessoas podem se apropriar da história da sua cidade, não só da cidade, né? Do seu bairro, do seu local onde você está. Você tem que se apropriar, tem que conhecer os locais que você vai, tem que conhecer os lugares que você frequenta, frequentar os lugares e pesquisar um pouquinho também, né? Então, a gente tem diversos materiais, diversos livros, diversos
textos. Na internet, então é facinho ali pegar, estudar. Então a pessoa frequentando o lugar, se apropriando do lugar, conhecendo a história, já traz para ela esse movimento de identidade, né? Ela vai se identificar com o lugar e vai cada vez mais querer pesquisar, querer saber mais um pouquinho do lugar, né? Porque é da onde a gente vem, né? Então toda a nossa história está ali. Eu quero fechar essa entrevista sabendo algo que é muito interessante. Conta pra gente o que te emocionou nesse processo de abrir essa caixa, porque a gente estava falando muito sobre isso. Tem muitas histórias privadas da casa que estão sendo oficialmente abertas. O quanto isso mexeu com você, te emocionou, e o que você pode destacar de tudo isso que você falou? Meu Deus, a gente está dando um passo diferente na história. Para mim foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Porque eu pesquiso já a história de Piracicaba há bastante tempo, já tem mais de 20 anos que eu estou pesquisando a história da cidade. Chega um momento que a história fica linear, a gente consegue ali pesquisar um pouquinho, uma coisa mais, uma coisa menos, só que chega momentos também que ela dá um salto. Então acho que a Abertura Esse Palacete ela deu um salto na história de Piracicaba. É um lugar, né, que todo mundo tinha o sonho de conhecer, inclusive eu, antes mesmo de ser historiador, já passava aqui na frente, queria saber o que era essa casa, né, como que era lá dentro. Então, acho que a abertura desse palacete foi um salto a mais, um degrau a mais para estudar a história da cidade de Piracicaba. Então, a gente tem aqui dentro as pessoas que passaram, né, com as entrevistas das famílias que moraram aqui, a gente consegue dar um salto na cidade, acrescentar um pouco mais da nossa história aqui e passar para o público depois disso. Ou seja, uma criança que está visitando aqui não vai esperar para contar essa história, como muitos idosos que dizem, eu achei que eu ia morrer sem conhecer. Isso é muito emocionante. Sim, muito emocionante, é muito gratificante. E é muito importante para a história da cidade, né? Então, esse tempo que a gente está vivendo aqui de abertura do Palacete é para ser aproveitado, para vir conhecer, porque é um degrau a mais da história da cidade que a gente está se apropriando. Que emoção, né, gente? Olha, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Esse é o Tradicionalmente Inovadores, a produção de um conteúdo incrível para você conhecer um pouco mais da história, da arte, da cultura da nossa cidade e principalmente entender todo esse movimento que vem sendo a 6ª edição do Vila de Arte e Decor e a abertura das portas, janelas e corações do Palacete Luiz de Queiroz. Eu sou Bruno Chamochumbi, em parceria com Vila de Arte e Decor, em parceria com Chiaro Filmes, em parceria com o Instituto PSEG. Obrigado pela sua audiência.